Olá, solicitante de visto americano, tudo bom? Meu nome é David Leite, eu sou despachante especializado em diversos tipos de visto americano aqui da Now Vistos, e nesse vídeo nós vamos explicar como você vai fazer para tirar o seu visto americano com passo a passo completo, com várias informações relevantes e dicas que podem fazer total diferença no seu pedido de visto americano. Para deixar esse vídeo, essas explicações de forma um pouquinho mais organizada, nós decidimos separar em 4 vídeos, que são as 4 etapas mais importantes sobre o processo de visto americano, tá? E esse vídeo ele vai ser focado ali principalmente para pessoas que vão pedir o visto americano de turismo, mas ele também serve para você que pretende solicitar o visto americano de estudante, de trânsito, de tripulante e outros tipos de visto, tá bom, pessoal? Então, quais são essas 4 etapas mais importantes que nós vamos explicar aqui, tá? A primeira etapa, que é algo que muitas pessoas acabam ali nem se importando muito. Normalmente o pessoal está mais preocupado em como eu vou preencher o formulário DS-160, como que eu vou gerar a taxa, como eu marco a entrevista, o que eu falo na entrevista. Normalmente essas são as coisas que o solicitante de visto mais se preocupa, né? Só que existe uma coisa que é uma das mais importantes, tão importantes como essas que eu falei, que muitas pessoas acabam não pensando antes, que é como o consulado americano vai analisar você que vai pedir o visto americano, tá? Às vezes um documento que você deixa de levar, uma informação que você deixa de citar pode fazer a diferença, tá bom, pessoal? Então, neste vídeo aqui, nós vamos falar como que o consulado americano vai te analisar ali, tá? O que pode ser analisado da sua vida, tá bom? No segundo vídeo, nós vamos ensinar você a fazer o preenchimento completo do formulário DS-160 do início ao fim, explicando cada página ali, cada campo, tudo mesmo para que você tenha ali um preenchimento feito da melhor maneira possível, que é algo muito importante no pedido de visto americano. No terceiro vídeo, nós vamos ensinar você a pagar a taxa do visto americano, né? Gerar a taxa, fazer o pagamento, cadastrar sua conta junto ao consulado americano e agendar a sua entrevista. E no quarto vídeo vamos falar sobre a famosa entrevista do visto americano, com dicas importantes de como se portar, o que eles gostam de ouvir, o que eles não gostam, o que pode ser perguntado, tá bom, pessoal? Então, se esse tipo de vídeo te agrada, você quiser estar por dentro ali sempre das novidades ali sobre o visto americano, novas regras e muitas informações importantes ali sobre esse tipo de processo, não esqueça de se inscrever no nosso canal, deixe o seu like, somente assim nós vamos saber se você gosta do conteúdo ou não. Tá bom, pessoal? E vou deixar aqui embaixo também na descrição todas as mídias sociais, nosso Facebook, nosso Instagram, para você estar acompanhando direitinho ali e ter acesso a todas as novidades para quando você decidir solicitar o seu visto americano, tá bom? Vamos para o vídeo. Solicitante de visto, é importante ressaltar que todo esse passo a passo que nós vamos explicar, né, desde o preenchimento completo, análise do consulado, entrevista, gerar taxa, né, agendar a entrevista, nós vamos ensinar vocês a fazerem tudo isso de forma correta, tá? Mas é importante ressaltar que mesmo que tudo seja feito ali de forma correta, adequada, sempre que vai importar ali são os seus vínculos, a sua situação aqui no Brasil, como você cuida da sua vida, documentos, o que você tem, o que você não tem, o que você fez, o que você vai fazer, tá bom? Vamos prosseguir com o vídeo. Que todas as informações que eu vou passar aqui para vocês, elas são baseadas nas regras do consulado americano, tá? Na forma de análise deles ali, do sistema de imigração norte-americano, e também com uma junção de feedbacks de dezenas de clientes aqui da Now Vistos que fazem entrevistas todo dia, contam para nós, às vezes é uma novidade, algo a mais que estão pedindo, algo a mais que estão analisando, tá? Então são informações ali fresquinhas e sempre atualizadas que eu vou estar passando nesse vídeo aqui para vocês, tá? Então vamos lá, solicitante de visto. É muito comum pessoas que começam a pesquisar um pouco, né, sobre visto americano, ir atrás de informações, pessoas que estão pretendendo solicitar, você ver ali em vídeos relacionados ao assunto, em sites famosos, blogs, né, relacionados a visto americano, você vê pessoas que passaram pela experiência e relatam coisas ali que são relatos
totalmente contrários um do outro, né? É muito comum você ver ali nas conversas, inclusive nesse vídeo, quando ele tiver bastante comentário, com certeza isso vai acontecer, mas é muito comum você ver ali o pessoal que passou por essa experiência relatando, você vê pessoas falando assim, esse processo é muito tranquilo, me fizeram 3 perguntas, nem pediram documentos e aprovaram o meu visto. Logo você já vê outra pessoa, não entendi nada, me fizeram 3 perguntas, não pediram documento nenhum e já negaram o meu visto, a pessoa ali meio chateada. Você ouve ali às vezes as pessoas falando, nossa, minha entrevista durou 15 minutos, pegaram vários documentos, mas graças a Deus no final deu tudo certo, aprovaram o meu visto. Da mesma forma você vê, nossa, minha entrevista demorou 15 minutos, 20 minutos, pegaram todos os documentos, eu tinha tudo que o cônsul pediu, chegou lá e ainda negaram o meu visto, né? Você ouve falar, o cônsul, gente boa, super educado, me tratou muito bem. Do mesmo jeito você vê pessoas falando, nossa, o cônsul nem olhou na minha cara, me tratou mal, fez 3 perguntinhas ali, praticamente me expulsou. Então, pessoal, o que eu tenho para falar para você sobre isso? Todos esses feedbacks são verdadeiros, tá, pessoal? E eu vou explicar para vocês o porquê que tudo isso acontece. O motivo ele é simples, tá? Porque existem pessoas que são analisadas de uma forma menos criteriosa e existem pessoas que realmente, de fato, são analisadas ali de uma forma um pouco mais criteriosa, tá? E aí você me pergunta, Davi, mas como eu vou saber em qual análise eu vou cair? Isso é algo que é impossível de nós sabermos, né? Eles escolhem aleatoriamente ali os processos de quem vai ser analisado de uma forma um pouquinho mais criteriosa ou menos criteriosa. Então, por isso que é muito comum você ouvir esses tipos de feedbacks ali contrários, tá? Então, qual que é a diferença dessas duas análises, né? O que eles podem analisar no seu caso, tá? Então, assim, pessoal, existem entrevistas que quando você chega ali no consulado americano, o feedback ali pro sim ou não da aprovação do seu visto, ele vai ser baseado única e exclusivamente pelo que acontecer na entrevista. Eles não vão analisar nada da sua vida ali antes da entrevista. Cônsul aquela pessoa, o agente consular que vai fazer a sua entrevista, né? Muitas pessoas acham que é um atendente, mas não é. Aquela pessoa, o agente consular, ele é um profissional que normalmente ele fala várias línguas, né? Ele é uma pessoa que tem várias faculdades e é uma pessoa especializada ali em linguagem corporal. Ele faz milhares de entrevistas aí durante os anos, né? Então ele está ali justamente para analisar todo o contexto, a sua história de viagem, né? O que você faz no Brasil. Então essas entrevistas que, vamos dizer assim, vamos chamar de análise mais comum, pelo que ele sentir na entrevista, ele vai te passar o feedback do sim ou não do visto. Se ele vê que ali a sua história de viagem, você tem uma vida ativa aqui no Brasil, né? Eles chamam de vínculos, né? Eles querem que vocês tenham vínculos no Brasil, que você vá lá, por exemplo, no visto de turista, que você vá aos Estados Unidos, faça o seu passeio sozinho, com os amigos, em família e retorne ao Brasil. Então eles querem motivos que façam você retornar ao Brasil. Isso são vínculos, né? Eles vão analisar questões familiares, financeiras, estudo, trabalho, históricos de viagens e vão fazer uma junção de tudo ali para te dar um feedback, tá? Então, se de forma assim, com português claro, se o agente consular acreditar que você está indo para os Estados Unidos, vai passear e vai retornar ao Brasil, ele vai te dar o visto americano sem problema nenhum. Se ele achar inconsistência de informações, às vezes tem muitas pessoas que ficam nervosas ali na entrevista, né? O ambiente às vezes é propício para isso, porque você está na fila, você vê várias pessoas tendo visto negado antes de você, várias sendo aprovadas, então isso às vezes acaba mexendo com o psicológico de algumas pessoas. Então, assim, vários fatores ali podem implicar numa negativa de visto, tá? Inconsistências de informação, nervosismo na entrevista, né? Às vezes um simples preenchimento errado do formulário que não deixa claro para o cônsul, então ele não consegue entender ali às vezes alguma coisa, e sempre que eles não entenderem algo, eles vão tender a negar o seu visto, tá? Então por isso que é extremamente importante, desde o que você vai falar na entrevista, o que você vai preencher, as informações você deixar de informação clara, para que não tenha uma negativa ali por um motivo ali bobo, vamos dizer assim. Tá bom, solicitante? Lembra, antes de eu falar essas questões aqui, que eu falei que também existem pessoas que caem nessa análise um pouquinho mais a fundo? Então, não há nenhum critério, né? Eles escolhem ali de forma aleatória.
E pessoas que caem nesse tipo de análise mais a fundo, posso citar aqui diversos exemplos para vocês entenderem um pouquinho melhor, mas já vi casos, por exemplo, deles irem pessoalmente no emprego da pessoa, verificar se realmente a pessoa trabalha ali. Às vezes, quando a pessoa tem uma empresa, eles irem no local para ver se no endereço ali realmente é uma empresa. Já vi casos deles entrarem em contato com a faculdade que a pessoa estuda, para perguntar ali se além da pessoa estar matriculada, se realmente ela tem boa presença, né? Existem casos ali deles irem na residência da pessoa. Então, assim, eles vão bem a fundo mesmo, tá, pessoal? Eles podem solicitar documentos ali referente à sua vida. Esse tipo de análise mais a fundo, eles puxam histórico de parentes que possam estar nos Estados Unidos ou de parentes que você tem aqui no Brasil que já possuem visto americano, para ver se são pessoas que realmente fazem bom uso do documento, né? O que é um bom uso do documento? Quem tem um visto de turista, normalmente é um visto para você ir lá, como o nome diz, turistar, passear e retornar ao Brasil. Então, às vezes, tem pessoas que são prejudicadas ali por parentes próximos que vão aos Estados Unidos, por exemplo, ficam 5 meses, volta, fica no Brasil aqui 1 mês, depois volta a ficar mais 5 nos Estados Unidos, ou seja, que não é um turista, né? Tá fazendo outro tipo de uso de um visto que é para você, teoricamente, ir lá passear. Então, por isso que é importante, pessoal, como você não sabe, não tem como saber se você vai cair nessa análise mais comum, se você vai cair nessa análise mais a fundo, é extremamente importante você ir o máximo correto possível em documentos oficiais do Brasil e pelas leis do Brasil, conforme a sua vida, tá? Cada tipo de solicitante vai ter um documento diferente para mostrar. Ninguém tem a vida ali igual, né, uma da outra. Por mais que você pode ser, por exemplo, um médico e você tem um outro amigo que é médico, mas ninguém tem a vida igual, né? Então, às vezes, você vai ter que ter uma comprovação diferente da outra pessoa. Então, cada caso é analisado ali de forma diferente, tá, pessoal? Inclusive, aqui na descrição do vídeo, vamos deixar vários links, lista de documentos que são aceitos ali pelo consulado americano. Vamos deixar ali links sobre o visto de turista, o que são os critérios, tá? Sobre o visto de estudante e diversos outros tipos de vistos, tá? Vocês podem olhar aqui na descrição, tem vários links bacanas que podem ajudar vocês aí nesse processo aí até o final aí do pedido de visto americano, tá, pessoal? Outra coisa que você, solicitante de visto, tem que ficar muito atento é o quê? São duas coisas diferentes. O critério de cada visto, né? O que cada visto americano exige do solicitante, o que eles analisam para cada tipo de visto, né? E o que o consulado americano ele pode analisar do seu caso. Então, o primeiro passo, você vai ter que entender ali, por exemplo, você vai pedir um visto de turista. Primeira pergunta, o que o consulado americano exige das pessoas para poder dar o visto de turista? Então, são essas questões de vínculos. A questão de estudante, mesma coisa. O que eles analisam para quem vai pedir o visto de estudante? Então, o primeiro ponto é você entender o critério do tipo de visto que você vai pedir. Tá? Como estamos falando do visto de turista, vou repetir aqui, eles vão analisar os vínculos, né? Então, eles vão analisar questões do seu cotidiano, do dia a dia. Tá? Se a pessoa ali ela tem imóvel em nome, pessoal, não é obrigatório ter tudo que eu vou falar aqui, tá? Então eles vão analisar ali se a pessoa ela tem imóvel em nome, se ela trabalha de forma registrada ou se ela tem uma empresa, se a pessoa é autônoma, se a pessoa ela possui veículo próprio, se a pessoa tem filhos, esposa, parentes que vão ficar aqui no Brasil durante a viagem, parentes próximos, né, durante a viagem que a pessoa vai fazer nos Estados Unidos. Às vezes tem pessoas que têm parentes que estão passando por algum problema, alguma situação de doença aqui no Brasil, isso, queira ou não, de certa forma, pode, dependendo do caso ali, também pode ser um vínculo, questões de estudos, faculdades, tá, pessoal? Então, assim, não é obrigatório ter tudo isso que eu estou falando aqui, tá? E também não tem uma conta assim, quanto mais vínculos, mais chance, quanto menos vínculos, menos chance, porque, na verdade, eles vão analisar todo o contexto da sua história de viagem, tá? Então, às vezes, pegamos aqui solicitantes, Davi, eu fico aqui na Nalvistos numa área que é exclusiva para atendimento de pessoas que já tiveram visto negado, né, para tentar a reversão. Então é muito comum, às vezes, eu pegar pessoas assim que chegam e falam para mim, Davi,
Meu, eu tenho empresa, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu ganho bem, cheguei lá na entrevista, os caras nem olharam na minha cara, negaram o meu visto. Eu tenho um primo meu que ele foi lá, ele mentiu, ele ganha 2 mil, ele falou que ganha 5, ele colocou um emprego que ele nem trabalha e foi lá e passou. Os caras são injustos. Então, esse tipo de coisa, pessoal, não é tão comum acontecer, tá? Mas às vezes acontece. Por que que isso acontece? Exatamente por essa questão que eu expliquei, né? Tem os dois tipos de análise. Então, às vezes, esse exemplo que eu dei agora, esse primo que foi lá, que teria um perfil, vamos dizer, mais humilde, é uma pessoa, ou que colocou algo que não era verdadeiro, é uma pessoa que deu uma sorte de não ser analisada mais a fundo e deu muita sorte de ainda pegar um agente consular menos criterioso, né? Porque são pessoas, né? Então, como todo ramo, tem aquelas pessoas que são mais calmas, mais tranquilas, tem aqueles que são mais criteriosos, que são ali um pouco mais firmes ali, mais, né, severos na análise. Então, não dá para saber o tipo de pessoa que você vai cair. Então, por exemplo, esse tipo de exemplo que eu dei, do rapaz falando, né, o primo foi, mentiu, colocou, além da pessoa dar uma bela de uma sorte de não cair nessa análise mais a fundo, deu sorte de pegar um agente consular que talvez estava desatento, ou a pessoa foi muito bem ali na entrevista que o agente consular acabou não percebendo, tá? Mas isso, a maioria das pessoas que fazem isso tem o visto negado. Normalmente eles pegam ali, se colocam algumas informações que não são verdadeiras, tá? Então por isso que é importante, sempre que você quiser pedir o visto americano, você colocar ali as informações ali de forma correta, tá? Jogando aberto com o consulado, é muito comum pessoas, às vezes, com um perfil um pouco mais humilde, ter o visto aprovado, às vezes pessoa que, eu tenho tudo, ótima renda, tenho todos os vínculos, ter o visto negado, isso vira e mexe, acontece, mas por quê? Às vezes a pessoa que tem um perfil mais humilde, ela tem um perfil mais humilde, mas tá tudo certinho. Ela ganha um valor que precisa declarar, imposto de renda está declarado. Ela, por exemplo, ela tem uma pequena empresa, mas a empresa dela está certinho, mostrando as movimentações. E às vezes a pessoa que tem tudo ali, ela tem tudo, mas em termos de documento, que é a forma que o consulado americano pode analisar a pessoa, né? Em termos de provas, talvez ela pode não ser tão forte, tá, pessoal? Então, esses são um dos pontos assim mais importantes para vocês ali pensarem, porque às vezes, se você vê que você ainda não está tão preparado, conforme a sua própria vida, tá? Ninguém precisa alterar a vida, tudo. Você vai explicar para o cônsul ali a sua vida. Então, por exemplo, você trabalha ali, eu trabalho carteira assinada, né? Tenho uma renda, vou dar um exemplo aqui, X, tá? R$ 2.500. Eu já sou formado na faculdade. Tenho um filho que vai ficar no Brasil, minha esposa vai viajar comigo. Tá? Um exemplo, tá, pessoal? Às vezes, uma outra pessoa com um perfil bem semelhante, os dois indo juntos na entrevista, independente de você cair com o mesmo cônsul ou não, pode ser que um tenha um visto aprovado e outro negado. Por quê? Às vezes uma pessoa, ela, de acordo com a vida dela, ela está cuidando melhor dos documentos dela. E é exatamente isso que o consulado americano está analisando. O visto americano, ele é um documento, né? Um documento americano, que tem regras, prazos, tempo de permanência. Então, quanto mais eles entenderem que você cuida bem dos seus documentos aqui do Brasil, maior a chance deles pensarem, se ele está tudo certinho aqui, ele está cuidando, né? Tudo comprovado, tudo certinho, eu acredito ali que ele vai cuidar do visto americano, que tem regras, prazos, tempo de permanência. É muito comum nós pegarmos relatos aqui, eu que fico no caso ali de reversão de visto negado, eu pegar relatos ali de pessoas que às vezes que o cônsul fala assim para elas ali, né? O agente consular, olha, você não está cuidando direito nem dos seus documentos do Brasil, como que eu vou acreditar que você vai respeitar o prazo, os tempos de permanência do visto americano? Então, por isso, pessoal, é importante você entender no seu caso, independente se você for um empresário, se você trabalhar registrado, se você ganhar 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, se você tem filho, se não tem, se tem faculdade, se não tem, se tem imóvel, se não tem, é importante você entender no seu caso em específico o que você precisa ter de documentos para comprovar lá para eles, tá? Às vezes, vou dar aqui exemplos comuns aqui para vocês que a gente vê ali no dia a dia, né? Pessoas tendo visto negado assim, às vezes por um detalhe. Pessoa que tem empresa. O consulado americano, ele não se importa se a sua empresa ela é pequena, média, grande, se ela é um MEI,
ME, limitada. Para eles o que importa, a preocupação deles é o quê? Essa empresa realmente existe? Ela tem comprovações? Então, de acordo com cada ramo, o meu ramo aqui de vista americana é diferente de uma pessoa que tem uma padaria, diferente de um consultório médico, né? Cada ramo vai ter o seu tipo de comprovação, né? Então, o importante é, de acordo com a sua profissão, o seu ramo, você ter as comprovações adequadas, tá? Às vezes, vou dar um exemplo aqui bobo. Uma moça outro dia fez um processo conosco, ela tem um MEI, ela tinha tido visto negado, né, uma vez, nós batemos um papo ali com ela para entender a situação. A única forma de comprovação que ela tinha era exatamente o quê? Ela vinha na feirinha da madrugada aqui em São Paulo, para quem não conhece, é um lugar que vende roupa barata. E essa pessoa é de Santos, ela ia para Santos, colocava as roupas ali na filha dela como modelo, posta no Instagram, ali vem vários clientes, né, com as hashtags, tudo, e ali vem o pessoal pedindo, ela passando orçamento, passando valores, né, e aí manda conversas ali dela falando que enviou o pedido, enfim, né. No caso dessa pessoa, pela história dela, isso bastou, tá? Agora, se é uma pessoa que vende roupa, mas ela tem uma loja física, já é diferente. Tem funcionário registrado? Vai ter o livro de registro, a ficha de registro, né? Tem uma loja ali, normalmente você tem a conta bancária pessoa jurídica. Então, assim, às vezes, profissões semelhantes, elas, de acordo com a vida da pessoa, ela pode ter comprovações diferentes, tá, pessoal? E a mesma coisa ali, para quem trabalha de forma registrada, para quem é autônomo, hoje autônomos, tem várias formas ali que você pode comprovar para o consulado, tá? Então, é sempre importante você entender, de acordo com o seu caso, com o seu perfil, o que pode ser solicitado de você ali no consulado americano, tá bom? Então, por isso que vou repetir aqui, na descrição aqui tem vários links mostrando documentos que são... nós fizemos um artigo que é muito bacana, que ele explica a relevância de cada vínculo, né? E nesse artigo tem uma lista de todos os documentos que podem ser aceitos pelo consulado americano. Se você quiser, tá aqui na descrição, dá uma olhadinha. Normalmente, o que você não é obrigado a ter tudo dessa lista, né? Cada pessoa vai ter uma vida diferente, documento diferente, mas o que você tiver, separa, são documentos importantes que às vezes pode fazer a diferença, tá, pessoal? Se você tiver dúvida da sua situação, procure uma ajuda também, não precisa ser aqui com a Nalvisto, tem várias assessorias especializadas, despachantes, apenas pesquise a empresa. Caso queira fazer uma análise de perfil aqui com a Nalvisto, nós não cobramos nada para bater esse papo, explicar para você sua situação, né? Então, é sempre importante você ter em mente o que você vai ter que comprovar no consulado, tá? Tem um outro ponto que é muito importante. A maioria das entrevistas sequer eles pedem documentos, tá? Solicitante de visto. Então, assim, posso falar que mais de 90% das entrevistas sequer eles pedem documentos, tá? Por quê? Justamente porque alguns casos já foram analisados antes de você na entrevista, tá? Ou porque ali na hora da conversa o agente consular ele já viu, por exemplo, alguma divergência, algo ali que não está batendo, tá? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Mais um exemplo, eu gosto de dar exemplos para vocês entenderem um pouco melhor como cada detalhe às vezes pode fazer a diferença no seu caso. É muito comum eu pegar relatos assim de pessoas que às vezes têm um visto americano negado por um detalhe que às vezes você nem imagina. Eu vou te dar um exemplo. A pessoa fala para o consulado ali, né, para o cônsul que está entrevistando, que ela vai viajar, vamos dizer, em setembro. Só que no mesmo formulário ela preencheu que ela faz faculdade, né? Os americanos, eles são um pouco diferentes de nós, né? E ali na entrevista você está num pedacinho dos Estados Unidos, né? São regras americanas, leis americanas. Os americanos, primeira coisa, educação, estudos, depois trabalho, depois diversão, né? Então é muito comum às vezes eu pegar relatos de pessoas que têm o visto negado que falam que o agente consular falou assim: olha, desculpa, eu não entendi, você está me falando aqui que você faz faculdade, né? Você está no terceiro período, no quarto período, e você está falando que está indo lá para passear na Disney para ficar 20, 25 dias lá, você prefere largar seus estudos para ir passear? Então, assim, às vezes, essa pessoa, se ela tivesse colocado ali o que seria mais comum, uma viagem no período de férias da faculdade,
talvez o visto não teria sido negado. Então, esse tipo de detalhe faz a diferença. Solicitante de visto, quando eu digo essa questão da escola ali, da faculdade, de colocar que vai viajar num período que teoricamente está em aulas, né, que poderia ter atrapalhado, eu não estou falando que você precisa mudar a sua data de viagem e colocar batendo com férias, não é isso. É muito comum pessoas viajarem em períodos ali em março, né, setembro, outubro, períodos que tem aula. É que às vezes a forma de você responder ali na sua entrevista para o agente consular, deixando claro, né, ao invés de, por exemplo, vou agora em setembro, né, de 2020, por exemplo, você fala, vou em setembro, inclusive já falei com a faculdade, pedi ali uma autorização, né, com eles, às vezes a forma de você se expressar, de você responder, ela pode fazer a diferença, tá? Até mesmo, muitos casos, tanto para quem estuda ali, faz faculdade, como para pessoas que têm filhos, que ainda estão na escola, ou adolescentes que estão ali estudando, às vezes um atestado de um documento da escola ou da faculdade falando que já foi conversado, que vai liberar esses dias, né, para poder adiantar matérias ali, que não vai te prejudicar nos estudos. Às vezes um simples documento desse ele pode te ajudar, tá? Mas você tem que colocar sim, de fato, ali a data que você quer viajar. O importante é você sempre ter algo ali para comprovar caso eles perguntem, porque é muito comum, né? Eles falarem, mas você vai viajar bem no período ali dos estudos, então, por mais que você, dependendo do argumento que você tem, ele possa acreditar a pessoa, mas dependendo de como vir o andamento da sua entrevista, pode ser que o agente consular ali fique meio, né, assim, dependendo de outras respostas que já tiverem. Então, às vezes, um documento, um atestado, uma declaração da escola ou da faculdade ali pode fazer a diferença num momento desse, tá, pessoal? Então tem que tomar cuidado ali, porque é o que eu sempre digo, cada detalhe às vezes pode fazer a diferença entre a aprovação ou a negativa do seu visto, tá bom? Posso dar mais exemplos. Lembra que eu falei no início desse vídeo que eles analisam o solicitante de visto com documentos oficiais e pelas leis do Brasil? Aqui no Brasil, por exemplo, pessoas que trabalham em regime CLT com a carteira assinada, você tem direito a ter férias depois que você está 1 ano de trabalho, né? O que eu pego de pessoas aqui no dia a dia, no atendimento de visto negado, de pessoas que na hora de fazer análise do perfil, a pessoa ali lá tá pé da vida, né? Que nem me analisaram, 3 perguntas, tudo, e depois que você começa a ver as inconsistências, você prova para a pessoa que realmente a situação dela era difícil de aprovar, e a maioria das pessoas a gente consegue demonstrar o que ela fez de errado, o que aconteceu. Então, assim, é comum eu pegar relatos do cônsul e falar assim, mas me explica uma coisa. Você está me falando que você está no seu emprego há 7 meses e você vai viajar o mês que vem. Se aqui no Brasil a férias é depois de 1 ano, como que você vai viajar? Então, às vezes, a pessoa realmente, às vezes a empresa ela vai entrar numa férias coletiva ou tem um acordo com o patrão, mas isso foi informado no formulário da S160, em algum campo específico, numa observação. Às vezes a forma de você falar na entrevista, de explicar essa situação, ela poderia ter feito a diferença. Agora, se você não explica, o agente consular está analisando ali o que você preencheu, que você está 6, 7 meses no trabalho e que você vai viajar no mês que vem, né? Então, assim, são inconsistências de informações, tá, pessoal? Então, esse tipo de situação é o que normalmente faz as pessoas, às vezes, terem o visto negado, vamos dizer, por uma besteira, tá? Tem pessoas que, às vezes, fazem o processo de visto ali, vai facinho, tranquilo, 2, 3 perguntas e aprovam, que nem se atentam nesse tipo de situação, mas que a história toda bateu, a gente consular ali acreditou na viagem dela e ele vai dar o visto. O problema é quando ele não acredita na sua viagem, tá, solicitante? Se ele ver indícios ali que algo não está batendo, a história, alguma coisa está ruim, às vezes você ganha 10 mil reais e declara 3, né? Isso são coisas ali que normalmente tendem a fazer a pessoa ter o visto negado. E qual que é o problema? Além de dinheiro que você perde, tempo, se você for pedir de novo, você vai ter que pagar nova taxa. E se você tem um visto negado, mesmo que seja por uma besteira, às vezes, numa segunda solicitação, dependendo do tipo de erro que você teve, pode ficar mais difícil, né? Porque eles sempre vão comparar, tá, pessoal? Os pedidos, para quem teve visto negado, o pedido anterior com o novo. Então, tem coisas que até dá para alterar, tipo assim, negaram o visto hoje, a viagem era mês que vem, então, se pedir daqui uns 6 meses, não dá para pôr que a viagem ia ser no mês que vem, né? Então, a data ali, talvez, dependendo do caso, dê para alterar, mas tem informações que às vezes você vai colocar ali, né? É muito comum, às vezes, eu pegar assim, pessoas que colocam lá uma renda de 9 mil,
por exemplo, aí chega lá, o agente consular questiona e fala assim, mas você declara imposto de renda nesse valor? A pessoa, não, declaro sim, beleza. Aí a pessoa tem o visto negado, a pessoa vai lá, faz de novo, coloca lá o valor que declara, de 5. Chega lá na entrevista, a primeira coisa que a gente consular fala, me fala uma coisa, você acabou de vir aqui faz um mês falando que ganhava 9 mil. Você teve visto negado, né? Nós pedimos imposto de renda, você não teve, agora você vem aqui falando 5. Qual que é a sua real renda? Deixa eu dar uma olhada aqui no seu extrato, deixa eu ver suas provas. Então, pessoal, tem que tomar cuidado, tá? Porque um detalhe no seu pedido de visto, ele pode fazer a diferença. E se você tem um visto negado, dependendo do tipo de negativa, né? São vários tipos de negativas. Nós vamos fazer um vídeo aqui falando um pouco mais sobre o visto negado, né? A intenção desse vídeo aqui é explicar para você coisas importantes ali de que eles podem analisar, que eles não podem, né? Não, o intuito não é a negativa, mas dependendo da negativa de visto, tem negativas que você pode pedir o visto depois de um dia. Tem negativas que você vai ter que ficar ali 5 anos sem pedir o visto, 10, 1. Então, né, tem que tomar cuidado, tá, pessoal? Por isso que é importante não sair já, vou preencher a DS-160, vou pagar a taxa, eu vou me preparar para a entrevista, sem antes você saber o que eles vão analisar no seu caso, tá, pessoal? Então, isso é primeira coisa. Veja o que você quer comprovar para o consulado, veja se você tem os documentos necessários que eles podem pedir, né? Mais um exemplo bobo, às vezes a pessoa tem empresa, é muito comum eles perguntarem, você tem funcionário? A pessoa tem. Então deixa eu ver a ficha de registro ou o caderno. Eu não trouxe. O cônsul, normalmente, ele não vai te dar uma oportunidade. Então eu vou deixar parado, me traz depois. Eles negam o visto e se você quiser, você vai pedir de novo, pagar a taxa. Então, pessoal, esse vídeo aqui foi mais para demonstrar para vocês a importância que tem de vocês estarem bem preparados, saberem que de acordo com a sua vida, os documentos certinhos ali que você vai ter que comprovar, tá? Baseados nas regras, leis do Brasil, tá, pessoal? Falou que tem casa, quem tem casa em nome tem que ter o quê? Escritura. Falou que trabalha registrado, você tem que ter na carteira lá o registro. Quem trabalha registrado automaticamente recebe a olerite, tá? Quem tem empresa, além de contrato social, se tiver sócio, CNPJ, se você for falar que tem funcionário, é importante que você tenha ali, leve o livro de registro, é importante que você leve outros tipos de movimentações de acordo com a sua empresa. Falou lá que é formado, leva o diploma. Se não levar, não dá para saber se eles vão ligar na faculdade para consultar, se eles não vão, né? A boa vontade da gente consular, tá? Então, repito, por mais que 90% das entrevistas eles não pedem documentos, justamente porque em alguns casos eles pesquisam antes e outros eles vão sentindo ali na entrevista, tá, pessoal? Só que se ele pedir e você não tiver, dificilmente eles vão te dar oportunidade para levar outro dia, tá bom, solicitante? Então, se esse vídeo aqui teve algumas informações relevantes, algo que pode ajudar, que é só essa primeira etapa mesmo, para explicar para vocês o que pode ser analisado, o que não pode, se você gostou, tá? Pessoal, deixa o seu like aí, dá um joinha para ajudar aqui, para nós sabermos que o vídeo teve alguma importância para você, tá? Se inscreva no nosso canal, nós vamos soltar vários vídeos agora numa boa sequência aqui, falando de vários tipos de assuntos importantes referente ao visto americano, tá? E logo em seguida, não esqueça, nós vamos deixar aqui os links aqui embaixo na descrição, por ordem dos 4 vídeos, tá? O próximo agora já vamos falar como que você vai preencher o formulário DS-160, depois a questão de gerar taxa, agendar entrevista e por último a questão de como se portar, o que pode acontecer ali na sua entrevista de visto americano, tá bom, solicitante? Agradeço quem ficou comigo nesse vídeo até agora e vamos para o próximo vídeo. Obrigado!